corrigir os exercícios que foram passados na semana passada, referente a P1. Vamos acompanhar? Vem comigo. Vamos lá, questão 2. Rebeca Lima, solteira, com 78 anos, faleceu. Não possuía filhos e seus pais e avós já eram falecidos quando ocorreu a sua morte. Deixou 3 milhões de patrimônio que foram destinados, tá, gente? Eu digitei errado aí. Foram destinados 100% por testamento para Paulo Severo, um amigo que tinha muito apreço. Clarice Lima e Flávia Lima são suas irmãs e, revoltadas com o testamento deixado por sua irmã, procura você para esclarecer as seguintes dúvidas. Como somos irmãs de Rebeca, herdeiras, queremos ingressar com um processo para anular esse testamento, pois ela não poderia destinar 100% do seu patrimônio para um desconhecido da família. É possível? Aí vem outra pergunta dentro dessa pergunta. Explique, esclarecendo a diferença de herdeiro legítimo necessário e as regras para elaborar um testamento nas condições narradas no enunciado. Primeira coisa que tem que ser observada. Elas são herdeiras, né? Olha, vocês têm que verificar primeiro o grau de parentesco. Vamos observar aqui. Nós temos o grau de parentesco aqui. Linha reta, que seriam os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, tá? Esses são o grau de parentesco de linha reta, tá? Que nós chamamos de herdeiros necessários, exatamente foi respondido no vídeo anterior da questão anterior. Esses aqui são os herdeiros necessários. Os herdeiros colaterais, né, são esses aqui, nós temos os irmãos, nós temos os sobrinhos, os primos, e do outro lado, né, do cônjuge, teríamos o cunhado, o sobrinho. Os herdeiros da linha colateral, eles são herdeiros legítimos, mas não são herdeiros necessários. O que significa isso? Se eu falecer e não disser nada quanto ao meu patrimônio, e se eu não tiver herdeiros necessários, aí sim a herança vai ser destinada aos colaterais. Mas isso se eu não disser nada. O que é disser nada? Se eu não fizer testamento. Se eu não fiz testamento, vai automaticamente para o colateral, se não tiver herdeiro necessário. Nesse caso, nessa pergunta, a falecida ela deixou um herdeiro e destinou 100% do seu patrimônio para um amigo, tá? Como ela não tinha herdeiros necessários, gente, ela só tinha os colaterais, são legítimos. Significa ser legítimo, tem esse grau de parentesco com ela. São legítimos, mas não são necessários. E olha o que o artigo fala. Aqui, ó. Artigo 1850. Para excluir da sucessão os herdeiros colaterais, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Então, ela não era obrigada a deixar nada para os herdeiros colaterais, embora legítimos, mas não são necessários. Então, aqui, olha, as irmãs, elas são herdeiras legítimas, mas não são necessárias, exatamente o que eu já acabei de falar. Elas querem ingressar com a ação para anular o testamento. Anular o testamento não vai ser possível, porque está exatamente conforme a lei, porque ela poderia destinar o seu patrimônio sem problema nenhum. Então, daí eu falei, explica a diferença de herdeiro legítimo e herdeiro necessário. Eu já falei aqui, então não preciso repetir, né? E as regras para elaborar um testamento. Se eu tivesse herdeiro necessário, eu só poderia dispor de 50% do meu patrimônio. Mas ela não tinha. Então, nesse caso, ela só tinha herdeiro legítimo, que seriam os colaterais, e o artigo deixa bem claro. Basta não os contemplar, dispor de 100% do meu patrimônio no testamento e tá tudo certo, ok? Vamos para B. A B é a seguinte. Elas estão confusas. Explique a diferença entre sucessão legítima e sucessão testamentária para as irmãs de Rebeca, tá? Então, o que você tem que explicar aqui? Sucessão legítima é aquela que decorre da lei, tá? É aquela que já indica, nós até vamos usar o artigo de novo aqui para lembrar. O artigo 1845, ele já fala quem são os herdeiros necessários e pertence aos herdeiros necessários no 1846, de pleno direito, a metade dos bens da herança constituindo a legítima. Então, o que vai ser observado primeiro? A pessoa falece. O primeiro ato a ser observado é se deixou o testamento.
tá? Porque ela pode dispor de 50% do patrimônio se ela tiver testamento. E se tiver herdeiros necessários, né? Não deixou testamento. Então, 100% do seu patrimônio vai ser dividido para os herdeiros legítimos, necessários. Se não tiver herdeiros necessários, vai para os herdeiros legítimos, mas nós aí abrimos o leque para os colaterais. E, caso, né, ela tenha deixado o testamento, dentro do que é possível, né, se ela deixou herdeiros necessários, 50%, desconta aquilo, né, desconta a herança deixada por testamento para dividir os outros 50% para os herdeiros necessários. Aí tem que também observar o seguinte: calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão, abatidas as dívidas, despesas do funeral, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Só para... Eu não precisava responder esse artigo, é só para lembrar vocês que primeiro vai ser descontadas as dívidas, serão descontadas as dívidas, para depois ocorrer a divisão do patrimônio. Tudo bem? Então, vamos para o próximo. Acredito que esse nós já superamos. Vamos para o 3. Eu achei que tinha um C aqui, mas não tem. Vamos para o terceiro. Sérgio Beltrão é casado com Alice Fragoso pelo regime da separação total de bens. Foca na separação total de bens, hein? Desse relacionamento tiveram 4 filhos, sendo Vanessa, Gláucia, Fernando e Marcos. Sérgio constituiu ao longo da vida 1 milhão em patrimônio. Sérgio faleceu e Alice procura você como advogado para a realização do inventário e faz o seguinte questionamento. A. Como será feita a divisão desse patrimônio? Qual a porcentagem ou valor que será destinado para cada herdeiro? O que você tem que observar aqui? Ele tem herdeiros necessários. Ok, isso é inquestionável porque o enunciado já te disse. Segundo, não falou que tinha testamento, então a gente exclui a possibilidade que tinha o testamento aqui. Os filhos, o enunciado deixou bem claro que os filhos pertenciam ao casal, né, fruto do relacionamento desse casal. Então, esses 4 filhos são filhos em comum. Nós temos uma regra, quando nós falamos de cônjuge e filhos em comum, que o cônjuge ele não pode receber menos do que 1/4. A gente chama de regra de 1/4. Vamos ver aqui na apostila, que eu acho que vai visualizar melhor. Nem lembro que página que tá, mas vamos lá procurar. Acho que tá lá embaixo. Aqui. Deixa eu ficar desse lado. Exemplo da regra de 1/4. Então, eu coloquei um exemplo aqui para visualizar na apostila para facilitar para vocês. Aqui, nesse exemplo, nós tínhamos 5 filhos e um cônjuge. Nessa regra de 1/4, olha aqui nessa página seguinte aqui, que fala o seguinte. Se o cônjuge sobrevivente concorrer com os descendentes, seu quinhão será, em princípio, igual ao que couber a cada um deles por cabeça. Mas a cota do cônjuge sobrevivente não poderá ser menor do que 1/4 da herança, caso seja ascendente dos herdeiros com quem concorrer. Gente, o cônjuge, ele não pode, como ele é ascendente dos filhos, né? Ele não pode receber menos do que 1/4 da herança. Então, para você fazer a divisão aqui, você vai pegar 1/4 da herança, destinar ao cônjuge e os 3/4 que sobrarem, você vai dividir para os demais filhos. Tudo bem? Não é possível ter todos exatamente iguais. Você pega o valor dos 4 filhos, mais o cônjuge divide 20% para cada um. Não é assim que calcula, tá? Então, é 1/4 para o cônjuge e 3/4 você divide para os demais filhos de forma igual, porque é dividido por cabeça, tá? Agora, a questão B, ela fala o seguinte. A Bárbara me procurou alegando ser filha de Sérgio com minha prima Glória. Vamos fazer o teste de DNA. Caso ela realmente seja filha dele, como será feita a divisão do patrimônio nesse inventário? Eu tinha respondido para vocês na apostila, eu não sei exatamente se eu coloquei aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu acredito que eu não tenha colocado, mas eu expliquei para vocês no vídeo. Coloquei sim, ó. Coloquei até em vermelhinho aqui. Na questão A, nós tínhamos filhos em comum, né? E a mãe desses filhos. Nesse caso, seria 1/4 para ela e 3/3 para dividir entre os filhos.
Agora, quando tiver filhos nessa herança aí, nessa sucessão, tivermos filhos que não seja comum do casal, como vai funcionar? Não existe a regra de um quarto. Essa regra de um quarto não vai ter. Será dividido o patrimônio em partes iguais para todos os herdeiros. Então, no caso da questão, nós teremos 5 filhos e um cônjuge. Então, você vai pegar o valor de 1 milhão de patrimônio, dividir para todos, vai dar 166 mil para cada um, e uns quebradinhos, porque não há possibilidade de um quarto. Entende-se o seguinte, qual foi a ideia da lei? Para ficar mais claro. Quando você tem filhos em comum, você também é ascendente deles. Então, caso a mãe faleça, nesse meu exemplo, aquele patrimônio também seria entregue para essas mesmas pessoas. Então, você deixa para o cônjuge um valor maior, por uma questão de sobrevivência. Após o falecimento, esse patrimônio será entregue para esses filhos. É lógico que na vida pode acontecer dos filhos falecerem antes, vocês sabem como funciona. Mas, mesmo que os filhos faleçam antes, tem a questão de ser pré-morto, nós temos lá o direito de representação. Agora, quando nós tratamos de filhos que não são filhos em comum do casal, pode acontecer dessa pessoa, do cônjuge aí falecer e o patrimônio não ia ser destinado para esse outro filho porque ela não tem grau de parentesco com ele. Então, não seria justo. Por isso que quando ocorrer de o cônjuge não ser pai ou mãe daquele outro filho em comum, a divisão do patrimônio vai ser na mesma porcentagem, vai ser por cabeça de todos os herdeiros. Vamos destacar o seguinte, até que teve uma pessoa que respondeu, não lembro quem, falando que, mas ele tem ascendentes. Gente, nós só nos socorremos dos ascendentes quando não tem cônjuge e filhos. Aí sim, o patrimônio sobe, né? Ele vai para os ascendentes. Mas quando não houver descendentes e nem cônjuge, ou quando houver cônjuge e ascendentes, tá? Aí sim. Agora, se acontecer, por exemplo, de eu falecer, eu deixei 2 filhos, eu não tenho mais meu cônjuge, o meu patrimônio vai só para os meus filhos. Os meus filhos não vão partilhar com os meus pais. Mas se eu faleci e eu só tinha cônjuge, aí sim o cônjuge vai partilhar com os meus pais, tá? Então, eu acredito que já tenha falado isso nos vídeos anteriores, mas eu achei interessante reforçar. Regra de um quarto, então, só recapitulando. Regra de um quarto. Essa regra vai quando tiver filhos em comum. Agora, quando tiver filhos que não são em comum do casal, não tem a regra de um quarto. Tudo bem? Bom, acredito que aqui nós encerramos, né? Eu acho que esclareci todas as dúvidas aí. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me acionar sem problema nenhum e a gente vai esclarecendo, tá? Tchau, gente. Um abraço. Oi, pessoal. Terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da revisão. Qualquer dúvida eu estou à disposição, até mesmo para uma reanálise. E vamos acompanhando, a partir da semana que vem, teremos novos vídeos aqui no canal referente ao segundo bimestre. Tudo bem? Tchau, tchau, até mais!